Relacionamentos, amizades, unidade. Nós vamos falar sobre isso hoje, né, Sá? Então, pega o teu café e vem ter um tempo conosco à mesa. Porque o Simplesmente Excelente Podcast está no ar depois da vinheta. Olá, Mulheres SE, eu sou a Sabrina. E eu sou a Letícia. E nós estamos aqui para mais um episódio da primeira temporada do Simplesmente Excelente Podcast. Nós vamos falar sobre um tema que tem tudo a ver com a gente, né? Que é a unidade, que tá dentro do pilar mentalidade. Se você ainda não assistiu esse episódio, volta lá, assista. Depois desse, claro, né? Mas volta lá, assista. Porque unidade tem a ver com a gente se relacionar com as pessoas certas, a gente se unir com pessoas que têm o mesmo propósito, a gente aceitar diferenças, a gente unir potencialidade, tanta coisa, né? Tanta coisa boa que a gente vai falar no decorrer desse episódio, mas a gente não tá sozinha, né, Lê? Então, nós temos uma convidada super especial que nós já vamos apresentar para vocês. Antes disso, coloca aí o teu nome e de onde você está falando, porque a gente está aqui na nossa capital gaúcha chamada Porto Alegre. Porto Alegre, te amamos. Aqui no estúdio da Soul Produções, nosso parceiro. Entra lá no @soulproduções Instagram, você vai saber todos os serviços. Tem sido nosso parceiro aí de conteúdo, né, Lê? É isso aí, quem quer gravar seu conteúdo, podcast, vídeo, curso online, bora, vamos com a Soul, quiser fazer tráfego pago, Soul Produções bora. Aí, conteúdo de qualidade. Muita qualidade, simplesmente excelente. Simplesmente excelente, é dela. Nossa parceira também, a Deia Volts. Deia Volts Makeup, segue a Deia. Se você precisar desse serviço aqui em Porto Alegre, região metropolitana, chama a Deia aí, bora ficar simplesmente excelente. A gente gosta demais, é bom demais, né? Bom demais, Faz mas bem. Eu tô curiosa pra ouvir aqui. Quem tá com a gente aqui hoje, Lê? Olha só, está ela, nossa amiga apóstola Mônica Paz. Ela que é uma apaixonada por Jesus e seu reino, casada com o Xande, mãe da Bu e do Cris, pastora do coração e junto com o seu esposo Alexandre, pastoreia o Ministério Nexus aqui em Porto Alegre. Eles estão debaixo de uma unção apostólica conferida por Deus através do líder apóstolo René Terra Nova. Eles creem no poder da aliança e da unidade vivido no meio da Igreja de Cristo. Ela traz consigo a formação de pedagogia e psicopedagogia, juntamente com a experiência de 25 anos como professora titular em sala de aula. Atualmente é líder do Conselho de Pastoras da Rede Brilha, a qual também faço parte, mentora das pastoras e juntamente com o esposo lidera o Frontline, iniciativa que tem a intenção de aproximar pastores um dos outros, tudo a ver com unidade, por isso que ela está aqui, de modo que possam se apoiar mutuamente. Seja muito bem-vinda aqui no nosso podcast, nesse episódio tão maravilhoso aí. Muito obrigada pelo convite, Letícia, Sabrina, amigas tão queridas, e estamos aí, vamos ver como é que a gente pode contribuir, podendo compartilhar um pouquinho daquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, também através da nossa vida, e graças a Deus por isso, porque unidade, nós cremos que é algo que está muito no coração da igreja, é um desafio para todos nós viver em igreja, como igreja de Cristo, na cidade, na nação, no mundo, mas esse é o propósito. O nosso pai é um pai que ama desafios, eu tenho toda essa bagagem da área de educação e eu enxergo de fato o nosso pai como um bom pai, um pai maravilhoso, um pai excelente e que por conta disso, ele é um pai que também sabe dar limites, é um pai que nos desafia, que nos estica muitas vezes, mas nunca nos abandona, graças a Deus por isso. Glória a Deus. Que lindo. Sabe que a gente estava falando aqui nos bastidores, mas eu acho que é legal trazer aqui para o episódio por que unidade pra gente é tão importante e tá dentro do pilar mentalidade. Porque nós, quando nós nos conhecemos e a gente começou a caminhar numa amizade, né? A gente olhava uma pra outra assim e pensava, a gente podia fazer uma coisa juntos, né? Nós trabalhávamos no Ministério de Mulheres, então a gente atendia muita mulher e pensava, isso tem tudo a ver a gente trazer um conteúdo para essas pessoas, para essas mulheres e tal. E junto é muito mais gostoso, pode ser mais fácil, pode ser... mais rico, né, Lê? Isso aí. Tem mais riqueza a união, a unidade.
E a gente sabe que não é, muitas vezes, algo que as pessoas conseguem compreender. Porque até tem aquela frase, né? Que se eu vou sozinho, eu vou mais rápido, né? Mas se eu vou junto... Mas se eu vou junto, eu vou mais longe. Eu vou mais longe. Então, tá dentro do pilar mentalidade, porque a nossa mente precisa se abrir para essa ideia de unidade, que não é uma ideia natural. Não é algo que a gente já nasce culturalmente entendendo que seja bom. Pelo contrário, parece que se eu estiver sozinho, pelo menos eu vou concordar comigo mesmo e eu vou longe. Eu não preciso ficar perguntando quantas vezes, né, a gente tem alguma coisa para fazer e uma compartilha, olha, o que tu acha? Toco ficha ou não? E às vezes ali demora um pouquinho até a outra responder e a gente... Então, assim, pode parecer mais demorado, mas quantas vezes a gente já criou coisas muito melhores porque nós estamos juntas. Então, essa é a nossa história de unidade. A gente entende, a gente ama isso, a gente encoraja outras mulheres a se unirem, a trabalharem em unidade. E a gente gostaria, eu fiz toda essa introdução, eu gostaria que tu falasse assim, um pouquinho da tua história com unidade. Porque hoje vocês estão à frente de um grupo de pastores, que é no Frontline, vocês já têm essa visão. Qual a importância da unidade, olhando também para a história de vocês? Então, eu acho que tudo que o Senhor faz é tão lindo que todo o reino dele, tudo que ele propõe é sempre baseado em pilares, em princípios. Sim. E vocês estavam falando antes aqui também para mim dos pilares da Simplesmente Excelente. Simplesmente Excelente, né? Os pilares que regem esse trabalho de vocês. O nosso Deus, ele criou todas as coisas em cima de pilares que são fundamentais. E esse princípio da unidade, ele é tão tremendo que quando isso cai realmente, não somente como conhecimento para nós, a respeito do quanto isso é valioso para Deus, que nós exerçamos isso, estejamos abertos para isso, mas mais do que isso, quando nós recebemos isso por revelação, a gente tem condições, nós somos desafiadas, na verdade, pelo Senhor para estabelecer esse princípio nos diferentes relacionamentos e nos diferentes âmbitos da nossa vida. Vocês acabaram de falar a respeito da unidade de vocês duas. Nós estamos falando de duas pessoas e do quanto o potencial das duas, ele se completa. O Senhor nos dá esse parâmetro muito nas Escrituras, por exemplo, a partir não somente das referências de amizades, mas muito ainda mais importante do que isso, a aliança do casamento. Que depois da nossa aliança com o Senhor, é a aliança mais importante, é a escolha da nossa vida, depois de escolher a Cristo, é a escolha mais importante, porque vai determinar tantas outras escolhas depois. Então, o Senhor vai falar sobre a unidade a partir desse casamento, é um foco do Senhor, não somente pensando na felicidade conjugal, mas desejando imprimir no homem e na mulher um princípio para todos os âmbitos de relacionamento. Então, aquilo que vale para a unidade num casamento, como princípio, é o mesmo princípio que rege o sucesso de uma parceria como vocês estão fazendo. E é o mesmo que rege o desejo do coração do Pai para que a sua igreja, a igreja de Cristo, em toda a face da terra, viva essa unidade. Como é que nós experienciamos isso? Em âmbitos menores. Então, eu posso pensar nessa unidade a partir de uma parceria como vocês têm, a partir de um casamento, a partir da minha célula, do meu grupo caseiro, a partir da congregação que eu vivo. Tudo isso são experiências. E eu vejo hoje, claro que nosso alvo, até como Frontline, que é um trabalho que nós temos em parceria com a Global Advance também, que é a mesma parceira da Rede Brilhe, nós temos como alvo poder trabalhar mais conjuntamente com esses pastores. Não numa ideia de, vamos promover eventos, vamos promover cafés, vamos trazer alguém famoso para que esses pastores... Exatamente, para que esses pastores estejam juntos. Na verdade, não tem sido esse exatamente o nosso foco de trabalho. A gente acredita muito
nessas parcerias que acontecem numa mesa, que acontecem num café. Na troca, né? Na troca, na informalidade. E a gente não precisa de placa, a gente não precisa estar aparecendo no nome em grandes eventos, mas a gente tem isso no nosso coração, na nossa identidade e tem realmente nos impulsionado para isso. Então, quando a gente começa a pensar essa unidade que tu vive no casamento, vive na parceria, em pequenos grupos, e começa a expandir isso, pensar um pouco mais como seria essa unidade no macro, a gente chega no desafio, pensando na nossa cidade, em como seria essa parceria de a gente poder andar mais junto de outros pastores e outras pastoras. E por que eu dou esta ênfase? Porque historicamente, pelo menos aqui na nossa cidade, Porto Alegre, nós já temos e já tivemos também no passado outras iniciativas que venham trazer essa proximidade e graças a Deus por isso. Mas a gente vê com muito mais ênfase isso numa mesa masculina, né? E graças a Deus. Mas e as mulheres, né? Onde é que estão as pastoras ou as esposas de pastores? E a gente usa muito, tanto na Rede Brilho como no Frontline, sempre essa ressalva a gente procura trazer, né? Pastoras / esposas de pastores. Porque, na prática, a gente percebe como, se não igual, muito semelhante em termos de estilo de vida, obrigação, pesos, desafios. Responsabilidades, seja com um PRA na frente ou não, né? Reconhecendo que tem um chamado pastoral sobre ela também ou não. De qualquer maneira, é a ajudadora desse pastor. Então, a gente trabalha também nesse sentido. Mas a gente começou a sentir, de fato, muita falta de momentos e de investimentos onde nós tivéssemos contato com outras pastoras. E isso tem a ver muito com a minha história. Porque, como eu estava falando para vocês antes de nós começarmos aqui, a minha vida pastoral foi muito repentina. Então, o Senhor me trouxe no íntimo essa revelação de que Ele tinha isso na minha história. Eu não tive, na época, coragem nem de compartilhar com meu marido, que é o meu melhor amigo, foi e continua sendo meu melhor amigo. Porque aquelas coisas que tu ouve do Senhor, tu te assusta. Vou considerar isso, guardar no meu coração, porque daqui a uns 10, 20 anos, quem sabe, né? Em algum momento, um dia isso vai acontecer. Se o Senhor falou, vai acontecer e eu posso ficar tranquila. E eu não imaginava que fosse, em poucas semanas, a gente estivesse diante de um desafio como o que aconteceu, de sermos levantados e já começarmos com um ministério. E naquela época onde isso aconteceu, eu fui atrás de amigas. Olha só. Eu tinha muitas amigas. As amigas, parceiras de ministério, de compartilhar, a gente precisa, né? Sente falta disso. E graças a Deus, amigas maravilhosas que seguem comigo ao longo desse caminho. Mas que não tinham uma chamada semelhante à minha. E tem uma coisa que talvez algum dia eu venha pensar diferente disso, tá? Mas hoje é o entendimento que eu tenho a respeito de unção pastoral. Eu entendo o seguinte, a vida pastoral, homens e mulheres, ela tem o seu peso. Ela tem a sua cruz. Isso é inegável. Quando nós aceitamos a vida com o Senhor Jesus, a gente aceitou todos os benefícios, todas as promessas. Uau, lutamos por isso, vibramos. Mas nós também sabemos que há uma cruz para cada um carregar. Há os deveres. Exatamente. E quando nós assumimos uma função pastoral, isso cria um volume diferente e um peso diferente. A questão que eu coloco é... quando nós temos uma unção legítima sobre nós, uma unção pastoral, eu acredito que essa unção, ela é sim uma habilitação espiritual do Senhor a respeito daquilo que Ele vai estar colocando na tua mão. Mas isso também diz respeito a alguma capacitação do céu para que tu suporte cargas diferenciadas. Sim. Pesos diferenciados. No momento que eu compartilho com quem não tem essa unção alguns pesos diferenciados da minha carga pastoral,
eu estou desconsiderando que aquela que é minha igual, minha irmã, mas não tem a unção pastoral, que ela não tem esta unção que a protege. Sim, sim. Ela vai olhar e vai dizer assim, como que tu consegue? Tu tá maluco? Larga disso. Isso se não for algo que vai escandalizar ela, que vai trazer comprometimentos dela, porque afinal de contas eu posso compartilhar alguma coisa que aconteceu na igreja, a pessoa se escandalizar, eu não acredito, mas o reino de Deus tem disso. Exatamente. Vocês já viveram alguma coisa parecida? Com certeza. Muitas vezes. Então, Até da dificuldade de saber com quem falar, exato. né? Porque a gente entende exatamente essa capacitação, essa unção. Então, unidade também tem a ver com isso, né? Com saber com quem dividir cada parte da sua vida, né? E se não tem como a gente pensar na unidade do corpo de Cristo sobre, vamos pegar o escopo de Porto Alegre e vamos pensar no nosso ideal que nós trabalhamos para que as diversas... Vamos dar nome aos bois, como se diz aqui no Sul, né? A gente tem um trabalho voltado para que as congregações possam viver em unidade. Não tem como a gente pensar esse ideal sem que essas lideranças comecem o trabalho, certo? Então, se eu for pensar em unidade da igreja e eu não for começar pelo trabalho de relacionamento entre essas lideranças, eu talvez vá conseguir muito pouco. Não vai fluir. Exato. E é um princípio espiritual. Desce, né? Sobre a cabeça, a barba de Arão. Isso é um princípio espiritual. Então, obedecendo isso, eu preciso pensar nisso. E eu acho que muitas coisas já foram tentadas nesse sentido, né? Como eu falei antes, vamos fazer evento, vamos fazer reuniões periódicas e tal. E do âmbito, eu vou falar mais da esfera das mulheres, né? Das pastoras / esposas de pastores. O que se percebe é que... O que eu percebi e compartilhei isso com algumas amigas pastoras, é que esses isolamentos acabavam acontecendo. E não havia uma partilha. Não havendo essa partilha, como eu já tive a oportunidade de conversar com pastoras que vieram com dores, onde elas, por não ter nenhum espaço de escuta para elas, elas acabavam compartilhando com discípulas, com ovelhas, pesos pastorais indevidos para aquela ovelha. Aquela ovelha por não ter opção. Sim, porque a alma, como eu também já ouvi e já fiz, admito, de usar o púlpito como divã. Ou ir para aquele lugar assim, nossa, a liderança é solitária. E paciência, é o preço que eu tenho que pagar. É o preço. E até a gente colocou aqui para falar sobre isso, né? Que a solidão é diferente de solitude. E, na verdade, Deus, desde que Ele nos criou para ser seres sociais. Não é bom que o homem esteja só. Isso a gente fala de casamento, mas não só casamento. No trabalho também, na igreja. Então, todos os ambientes, não é bom que a gente esteja só. Porque isso sobrecarrega. E eu acho que é bem isso que a gente quer trazer pro Simplesmente Excelente, que para essa mulher alcançar esse lugar de ser simplesmente excelente, ela não pode caminhar sozinha. Ela precisa de amigas. Independente de qual seja a sua posição, né, hoje. Daí a gente está falando aqui de pastoras, porque é uma realidade que a apóstola Mônica vive e que a gente está compartilhando. Tem muitas pastoras que nos assistem também. E pode ser em qualquer lugar, né? Porque quantas vezes a gente encontra uma empreendedora, uma empresária, alguém que está em algum lugar assim, ou está numa situação e ela pensa assim, vamos supor, a Sabrina trabalha na indústria farmacêutica. Ela pode pensar assim, eu não sei com quem compartilhar, porque não vão entender, né, o meu negócio. Então, como às vezes isso é desafiador, porque é uma coisa que a gente tem que querer muito, né, pra dar certo. A gente precisa querer muito pra se unir, porque senão não dá certo. E nada melhor do que a necessidade, né? A necessidade te impulsiona a pensar alternativas, né? Hoje, através da Rede Brilhe, a gente tem ali as mentorias. Sim. E as mentorias, elas estão cada vez mais específicas quanto aos seus nichos. Então, existem mentorias que são para adolescentes, que são para jovens, para empreendedoras. E nós temos agora, em parceria justamente com o Frontline,
as mentorias voltadas para as pastoras. Que nós já participamos, né? Para pastoras. Graças a Deus. Então, isso é tão fantástico, porque assim, além do material maravilhoso que a gente tem, a apostila que a gente trabalha, que vai trabalhar justamente na identidade dessa mulher, os relatos das turmas que nós já formamos, todos eles batem na mesma tecla. Que sim, o material é maravilhoso, mas que o maior ganho é estar numa mesa, nem que seja virtual, né, como a gente tem feito na maioria das vezes, uma mesa com outras pastoras. Sim, as conexões, né? Exatamente. E dali se formam, então, amizades que não têm a intenção de finalizar ao final ali de alguns meses de mentoria. Verdade. E isso é tremendo. Eu lembro de um relato dessa última turma, de uma pastora que disse, para mim foi tão impactante quando eu comecei a ouvir outras pastoras falando de problemas que eu vivo e que eu achava que era só eu. Que eu não podia viver, né? Perfeito. E aí eu me sentia um peixe fora d'água e agora eu descobri que não sou só eu. Existem outras que estão passando pela mesma necessidade, isso inclusive é bíblico, né? Que a gente precisa olhar para outros irmãos que estão passando por isso e a gente consegue respirar, diz, uau, é isso, né? Tá na psicologia, algo que é muito bem trabalhado é a terapia em grupo, justamente para ter esse momento de escuta e às vezes o problema do outro é o meu problema, que às vezes eu escondi porque eu tenho medo de falar, eu tenho vergonha de falar. Eu acho que o meu é o maior do mundo, daí eu ouço do outro e penso, nossa, mas eu acho que o dele não é nada. E tem uma coisa também que é perigosa, né? E que é mais sutil, que é um pensamento ou um sentimento lá no nosso interior que diz assim, afinal de contas, eu sou pastora. E como é que eu vou admitir uma fraqueza dessas? E para quem? Né? Eu não poderia estar pensando em desistir, por exemplo. Eu não poderia estar querendo que uma determinada ovelha saia da minha igreja. Né? Eu não poderia estar sentindo raiva do meu marido. Eu não poderia estar questionando a minha liderança. Enfim, né? Então, quando a gente tem uma expressão que a gente acaba usando muito e ouvindo muito das que participam da mentoria, é elas perceberem que elas estão num lugar seguro. E graças a Deus por isso, né? Então, ali, o que se fala na mentoria morre ali e isso é muito importante. Mas, Sabrina, tu falou de uma coisa interessante que é essa questão da solitude, né? E da solidão. Porque a solitude, ela é um fator de segurança, ainda mais dentro da nossa caminhada com o Senhor. Né? Que é aquele lugar do meu descanso e por mais que... Esses dias eu fui ministrar num retiro de mulheres e eu entrei no interior, eu amo isso, eu sou extremamente ministrada quando a gente entra, assim, naquelas ruelas, assim, e eu fui andando e o louvor estava alto e eu estava me preparando e estava chegando lá preparada. De repente, eu senti a necessidade até mesmo de desligar o louvor. Porque eu sou muito da adoração, eu amo e eu já choro, já sou intensa. Mas naquele momento eu precisei desligar e simplesmente me conectar. Porque o louvor é maravilhoso, ele sempre nos conecta. Mas a nossa mente hoje, ela é muito facilmente dispersa. Distrai. Então, esse lugar de solitude é um lugar de muita saúde. É um lugar que nos leva a sermos excelentes em tudo que a gente é. Antes do que a gente faz. Mas existe, sim, então, uma diferença entre essa solitude, que é um lugar de crescimento, onde nós precisamos estar esporadicamente, em determinados momentos, e a questão da solidão, né? E essas mulheres pastoras, ou qualquer pessoa, como vocês trouxeram antes, assim, nos seus diversos ambientes, que entram para verdadeiras cavernas, elas precisam ser resgatadas. E quando nós vivemos na unidade, seja através do trabalho, na igreja, nos seus grupos, seja numa mentoria, a gente é mais facilmente resgatada dessa situação. Porque nós temos parceiras. Nós temos pessoas que estão vivendo conosco. Né? E isso traz toda a diferença. Eu queria só ler um texto aqui que para mim fala muito. Pode ser? Claro. Com certeza, fica à vontade, gente. Olha só. Quer ouvir. Olha só que coisa linda. Lá em Romanos 12, é um texto bem conhecido que vai falar sobre unidade. Diz assim no versículo 4 e 5. Eu vou ler na NVI.
Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muito, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Ai, eu amo essa palavra. Eu amo essa palavra também. E todo mundo conhece, mas tem dois princípios que eu percebo em tudo isso que a gente lê aqui, em todo o capítulo de Romanos 12, em boa parte ali em 1 Coríntios 12 também, que vai falar sobre os dons e o propósito disso no corpo de Cristo. Para mim fica muito claro 2 princípios que regem a unidade. E isso vale para a unidade da igreja e vale para tantos outros níveis de relacionamentos e parcerias, que é o princípio de unidade, de individualidade, juntamente com o princípio de aliança. Uau! E esses 2 princípios são princípios eternos. Muito bom. Deus, quando nos fez debaixo de um princípio de individualidade. E por isso eu citei esse texto também, porque Romanos 12 vai falar sobre isso. Ele deu diferentes dons, diferentes talentos, diferentes jeitinhos. Não são só dons e talentos, que a gente sabe isso, que é bíblico. Diferentes maneiras de pegar um copo d'água, diferentes maneiras de se portar, diferentes maneiras de reagir diante de uma notícia boa ou ruim. Ele nos fez assim. Com essa individualidade, propositalmente. E junto desse princípio de individualidade, ou seja, nós somos por isso só mesmo, já desafiados de cara a vivermos dentro do heterogêneo. A igreja, ela tem essa característica e nós precisamos compreender que isso não é coisa da nossa cabeça e que tu é diferente de mim, que tu tem que ser igual a mim. Não, isso é coisa do coração de Deus. Foi Ele que inventou essa história. Sim. Claro que eu estou falando tudo isso debaixo dos princípios da palavra de Deus, tá? Os princípios que são inegociáveis da palavra de Deus, realmente, para o nosso viver, para o nosso dia a dia. Mas essas diferenças nos comportamentos, na forma de olhar, algumas coisas que nós pensamos e entendemos dentro da própria palavra, que são um pouco diferentes, preservados as bases, alguns detalhamentos nós pensamos um pouco diferente. Então, essa heterogeneidade, isso é coisa do Senhor. Ele inventou isso. Nos completa. Nós precisamos nos adaptar exatamente disso. Sabe, Sabrina, que é uma coisa que eu falo... Eu não sei se eu te falei que eu tô no 3º casamento. Não. Vocês não sabiam que eu tô no 3º casamento? Não. Ai, desculpa se eu escandalizei vocês agora. Mas deixa eu te explicar. Meu primeiro casamento foi com um homem, com um músico maravilhoso. O nome dele era Alexandre Paz. Depois eu casei, pela 2ª vez, com outro homem. Sim. Que se chamava Alexandre Paz. Ele foi despertado É sério, gurias. Ele foi despertado, ele já era crente antes, mas ele foi despertado por uma chamada dentro da grande comissão que mudou a vida dele. Uau. Ele teve um encontro com Jesus que mudou a vida dele. Eu, de coração, casei com esse segundo homem porque eu me tornei mais apaixonada por ele do que aquele que ficou para trás. E eu casei, não que eu tivesse desistido desse, mas me apareceu um tão mais excelente. Simplesmente excelente. Uau! Um tal de Alexandre Paz, que era pastor, se tornou apóstolo, e a visão dele fez assim... Uau! E eu quero frisar aqui, isso não tem apesar da brincadeira, isso não tem absolutamente nada a ver com fazeres diferentes dele. Não tem a ver com as tarefas, não tem a ver com os títulos dele, mas isso para mim, particularmente, sinalizou momentos distintos da vida do meu marido, que marcaram. Ele se tornou outra pessoa. E a respeito do casamento, eu falo sobre unidade, para mim é algo tão importante, porque ele... Por muito tempo foi meu melhor amigo, eu fui a melhor amiga dele. Depois a gente casou e a gente tem toda uma história de... Vamos fazer 27 anos de casado esse ano. Que legal. E graças a Deus... E eu chamo ele... na apresentação eu disse, eu sou casada com o Xande porque é a minha forma. Ele pode ser apóstolo, pastor, líder disso, líder daquilo. Mas para mim ele é o Xande. Né? A Bruna é a Bu. O Christian é o Cris.
são a minha intimidade. E dentro dessa esfera do casamento, eu acho que, como eu disse no início, Deus nos mostra muitas coisas sobre unidade, né? Sim. E uma das coisas é sobre as nossas virtudes e os nossos defeitos. E eu tenho dito a respeito do Alexandre, e isso vale da parte dele para mim, da minha parte para ele, e de todos nós no que diz respeito aos desafios que nós enfrentamos na unidade no corpo de Cristo, é que Deus escolheu as virtudes perfeitas para colocar no Alexandre, pensando em mim. E Deus pensou as virtudes perfeitas em mim, pensando nele. Só que vai um pouco além disso. Deus pensou as inabilidades e aquilo que eu chamo de defeitos do meu Xande exatamente na medida que eu precisava. E os meus defeitos são exatamente na medida que o meu Xande precisava. Entende? Então, quando a gente tem essa visão, inclusive do corpo de Cristo, porque, de novo, a partir do micro, Deus está estabelecendo um princípio que é eterno e que não é para ser vivido só no micro, mas em todas as instâncias dentro do corpo de Cristo, eu consigo conviver melhor com o outro, com a diferença. Mesmo que essa diferença signifique eu compreender e me deparar com algo que eu vou chamar de defeito no outro, que talvez não seja, mas que para mim é afrontador. Para mim é ruim. Para mim é muito diferente de mim. Então, dentro do corpo de Cristo, eu preciso saber que, Letícia, eu decido viver contigo essa vida de caminhada com Cristo, porque eu preciso em mim tanto das tuas virtudes como daquilo que tu não conquistou. Isso nos forja, né? Isso nos lapida. A gente tem como o símbolo do simplesmente excelente esse cérebro que representa a nossa mentalidade, a nossa mente, e dentro dele um diamante, né? Que tá sendo, que pode ser uma pedra bruta ou pode ser uma linda joia se for lapidado. Então, a gente entende esse lapidar é isso, né? A gente tá junto. Então, a gente tá falando aqui que unidade não é uniformidade. Exato. Uma coisa não é igual à outra. Unidade não é a gente pensar igual. Primeiro que nenhuma de nós aqui seríamos casados, certamente. O pastor Lucinho fala uma frase que eu gosto muito. Ele disse assim, se eu quiser estar em uma igreja que eu preciso concordar 100%, nem minha mulher vai poder participar da igreja que eu sou pastor. Porque senão vai dar ruim. Eu tenho que ser o pastor, o membro, o diácono, tudo. Né? Porque senão nós teremos problemas com isso. Então, isso é tão sério, tão forte, tão real. A gente precisa trazer isso para uma verdade da nossa vida, né? Porque é exatamente isso. Unidade não é uniformidade. Eu fazer parte de uma igreja é eu me permitir. Eu fazer parte de uma parceria, de uma amizade, é eu me permitir ser moldado. Eu entrar no casamento, ter filhos e querer viver vida em família, é eu me permitir viver essas mudanças, ser lapidado, melhorar, crescer, né? A gente caminha para um mesmo alvo, né? Mas nós não temos nenhuma pretensão de caminhar da mesma forma, né? De usar as mesmas estratégias, de fazer do mesmo jeito. Não, nós temos uma mesma visão. O mesmo unidade. propósito, mas a gente é diferente. Seremos e pegando diferentes. o gancho ali que tu trouxe da caverna, né? Eu fiquei pensando aqui, quantas mulheres que estão nos assistindo que elas se isolaram, porque talvez se frustraram em relacionamentos com amigas e, enfim, no trabalho. Até na própria família, né? Na família, até na igreja, ok? Exato. Até na igreja. E se isolaram e aí entraram para aquele lugar, o outro extremo, né? Tipo, não tem como ter amizade, não tem como confiar no outro. E tá isolada, né? Quão perigoso é isso? E aí a gente vamos olhar para a sociedade atual. Isso aqui. Quantos seguidores, quantos amigos virtuais, só que não é sobre isso. Unidade não é sobre isso. Não é sobre alguém lá curtir a minha foto. Não é sobre alguém me seguir no Instagram. Porque vai ter aquele momento que eu vou precisar. E quando a gente olha para Jesus, tinha a multidão, tinha os discípulos, mas ele tinha os amigos. E nos momentos que ele mais precisou, ele chamava eles. Vamos junto.
E aí essa mulher que tá nos assistindo, você tem alguém para chamar nesses momentos mais desafiadores para estar junto com você. Porque quando a gente olha para nossa parceria, é muito legal. A gente se uniu por um propósito e a gente tem sonhos e projetos e o Simplesmente Excelente é um deles. Mas naquele momento de dificuldade, eu sei que eu posso ligar para Lê. Isso aí. E ela sabe que ela pode ligar para mim. E é sobre isso que a gente está trazendo, né, esse assunto, para provocar essa questão da unidade, que é importante olhar para isso. Porque a gente vai precisar. A gente vai precisar. É como se fosse assim, para quem que tu vai ligar, né, quando tudo der errado? Quem é essa pessoa? Que vai chorar a gente precisa ter. E aí é bíblico, né? Chorar com os que choram. A gente precisa dessas pessoas. Exatamente. Não, eu acho que tem 2 âmbitos aí que eu entendo que são recursos que o Senhor colocou emocionalmente na nossa vida, né? Que são as amizades, e isso se enquadra também, inclusive, na família. Né? Mãe, pai, irmãos, quem é que está conosco, que é esse nosso auxílio? E também dentro do reino espiritual, a gente sabe que o reino espiritual, reino de Deus, é organizado numa hierarquia. Né? Tanto o reino dos céus como o reino das trevas tem isso. E Deus estabeleceu a igreja também com uma hierarquia. E também acredito que, junto dessa questão das amizades e das parcerias, Deus constituiu a Igreja de Cristo na Terra também com uma organização onde nós temos lideranças, que são pessoas para nós recorrermos também nesse sentido, né? Para buscarmos um apoio. E eu tive, obviamente, na caminhada, tenho volta e meia, tenho alguma liderada minha, líderes que eu acompanho mais de perto, né? Que entram numa caverna. E isso é interessante que a gente possa sempre refletir. Qual é o nosso papel, até como pastoras ou como líder? É ir lá desesperadamente e fazê-la sair da caverna? Não. Eu preciso saber que o momento de solitude, ele é necessário. Se houve erros, se houve falhas, se houve fracassos, mesmo que tenham sido involuntários, eu preciso, como liderança, ou como mãe que seja, dentro de um relacionamento, ou como amiga de alguém que me procurou, eu preciso saber que eu não posso ser aquela salvadora, que às vezes as pessoas nos procuram para isso, né? Que simplesmente dá um jeito e remove aquela dor. Porque aquela dor, há quem diga que a dor é nossa amiga. Por quê? Porque ela vai nos sinalizar algo. Tem uma amiga minha que fez uma cirurgia plástica agora essa semana, e a gente estava conversando, ela saiu no primeiro dia, ela estava super bem e tal, eu disse, tá nos efeitos dos remédios ainda. Aí lá pelo 4º dia eu falei com ela, e aí, tudo bem? Eu disse, tô sentindo dor e tal. E aí ela fez uma troca de prótese, né? E eu sei que a orientação é colocar um elástico para firmar o cotovelo junto ao corpo. Por que fazem isso? Porque a gente involuntariamente acaba movimentando e acaba machucando, né? E eu tava dizendo para ela, disse, olha, a dor é tua amiga. Então, se for necessário alguns dias tu ficar um pouquinho mais presa, assim, para que tu seja preservada, ok. Porque a dor vai te dizer, tu tá fazendo o que tu não podia. E ela é super fazedora. Sinaliza. Ela já ia lavar louça, já ia cuidar dos filhos, já ia fazer um monte de coisa. Então, a gente como líder, ou amiga, pessoa de contato que está junto dessa mulher que está sofrendo uma solidão, a gente precisa saber, nós, graças a Deus, nós não temos um chamado de sermos salvadoras de ninguém, mas nós temos um chamado de andarmos juntas, de andarmos juntos. E isso é muito lindo. Eu não preciso ter resposta. Eu posso simplesmente estar junto de alguém que está em sofrimento, mesmo que eu não tenha uma resposta, seja num velório, seja numa cama de hospital, seja no sofá de atendimento pastoral, né? Seja numa mesa de conversa com uma amiga. Então, esses recursos que o corpo de Cristo nos dá, mesmo eu não tendo resposta, eu vou deixar que haja um pouco de dor, mas eu vou também saber qual é a medida, até onde. Eu costumo dizer para as minhas lideradas, quando elas estão em crise, assim, quer ir para a caverna? Vai. Mas se tu demorar para sair de lá, eu vou lá dentro e te tiro pelos cabelos. Vai ser pior. Vai ser pior. Então, eu tô aqui do lado de fora, tô sabendo que tu entrou na caverna, entendi o que tá acontecendo e ok, porque eu sei que tem, junto desse momento, a solitude, que é o tratamento que só Deus pode fazer. Seja de consolo, seja de aprendizado, seja do que for, seja de redirecionamento para a vida dela. Eu preciso liberar ela, espaço, inclusive para sentir a dor. Isso vale para filhos. Eu preciso permitir que sofra
na medida, mas ó, eu tô aqui, tá? E aí eu brinco com elas, ó, se demorar demais pra sair lá de dentro, eu vou lá dentro, te puxo pelos cabelos. Mas não vou deixar tu morrer lá dentro. A gente tá falando de duas coisas importantes, né? Então, aqui, a primeira delas é a gente buscar essas amizades, essas parcerias, buscar esses recursos dentro do corpo de Cristo, dentro das amizades. E a segunda delas é a gente sermos essas mulheres, sermos essas amigas, sermos essas líderes, sermos essas pessoas que vão dar esse suporte. Antes de ser, né? Exato. Antes de ter amigas, eu preciso ser amiga. Eu preciso ser, a gente precisa buscar e refletir sobre isso. E eu me lembro que uma das primeiras conversas que eu e a Sabrina nós tivemos, ela falou assim, olha, eu sei que para eu ter uma amizade com alguém, eu preciso me doar, eu preciso ser intencional, eu vou precisar gastar tempo, energia. Exatamente. Investir. Vou precisar investir. E muitas vezes nós queremos amizades, nós queremos ter relacionamentos, mas nós não estamos dispostos a pagar o preço. E isso isso serve assim para a igreja, para casamento, para família, para amizade, para tudo, né? Então eu quero ter uma amiga de verdade, eu quero ter alguém que me acompanhe, alguém que saiba, mas eu não estou disposta a pagar o preço por isso, porque dentro do casamento, quantas vezes a gente precisa abrir mão de coisas que a gente gosta pelo bem do relacionamento? Inúmeras, né? Inúmeras no dia. Muitas vezes a gente precisa fazer diversas renúncias porque, cara, aquilo ali vai ser o melhor para nós. Uma amizade é a mesma coisa. Dentro da igreja é a mesma coisa. Eu não posso negar a minha individualidade, como nós já falamos aqui, negar o meu jeito de ser, não posso me transformar em outra pessoa para aquele relacionamento, mas muitas vezes eu vou precisar me permitir ser lapidada, né? Abrir mão de uma coisa pelo bem daquele relacionamento, né? E acho que isso tem tudo a ver com unidade também. Tem, e eu me lembro de um exemplo bíblico que nós temos de uma amizade maravilhosa de duas mulheres na Bíblia, que é Ruth e Noemi, né? E a história delas é linda, porque as duas... então, para quem não sabe, Noemi era a sogra de Ruth. E Noemi, então, aquela senhora, ela perde o esposo dela e os 2 filhos. Um deles era o esposo da Ruth. E Ruth era daquela região onde eles estavam, que era Moabe. E era moabita. E lá em Moabe havia uma fome muito grande. Não se sabe exatamente porque eles morreram, mas se sabe que era um tempo de muita fome. E aí a Noemi decide voltar para a terra dela, de Judá. E que era a região dela. Só que Ruth era de Moabe. E Ruth decide pagar o preço por essa amizade. Ela abre mão, inclusive, de toda a raiz cultural dela, fica em Moabe, e ela decide, então, ir com Noemi. Se adaptar a uma nova... Se adaptar. Ela escolhe isso, né? Ela escolheu, ela tinha o poder de escolha. Tinha. E é tão lindo porque foi uma forma de honrar a vida da Noemi. Ela abriu mão de tudo que ela abriu. Imagina, naquela época, o que significaria 2 viúvas. 2 viúvas. Então, Ruth teve que trabalhar para sustentar as 2 e elas vão em direção, né, à terra de Judá, ao retorno para a terra de Noemi. E Deus honra, traz um retorno, uma colheita linda para Ruth, quando então ela conhece Boaz, que era da linhagem, que era da família de Noemi. Eles se casam. E simplesmente essa Ruth passa a ser a bisavó do rei Davi, ou seja, estava na linhagem do rei Jesus. Então, assim, é um exemplo, né? Não é qualquer exemplo, é um exemplo lindo de uma mulher que marcou e que fez um investimento numa amizade, né? Mesmo abriu mão, independente de faixas etárias distintas, de condição cultural. Então, eu acho que as verdadeiras amizades, assim como qualquer tipo de aliança, são provadas. Sim. Isso é uma coisa que a gente precisa entender. Isso não é
eu não estou profetizando, mas até a aliança de vocês dentro desse projeto vai ser provada. Com graças a certeza. Deus por Com isso. certeza. Porque as alianças, quando nós temos, olhando por exemplo da Ruth e da Noemi, elas foram extremamente resilientes. Qualquer aliança dentro desses dois princípios que eu falei antes, individualidade e aliança, eles se completam, porque nós precisamos. Agora, se não houver desafios, nós não vamos ser provadas, a aliança não vai ser provada. E a Letícia só vai saber realmente o valor da aliança dela com a Sabrina quando isso for provado. E a Sabrina só vai saber realmente o quanto é poderosa e fortalecida essa aliança quando for provada. Eu tenho um exemplo bem legal para compartilhar. A gente já tá com o nosso tempo aí estourando. Assim começou. Mas dentro disso, a gente, como amizade, como parceria, a gente está vivendo um tempo agora diferente. A gente nem tinha completado 2 meses ainda de projeto. E aí o Senhor muda os planos da gente, né? E lá vai a Letícia para mais uma mudança. E agora ia sair do estado. Meu primeiro pensamento é: como é que eu vou contar isso para Sabrina? Né? Como é que eu vou falar isso pra ela, assim, né? E ela foi uma das primeiras pessoas que eu compartilhei, depois de todas as instâncias legais, né, que a gente precisava contar e compartilhar. A Sabrina foi a primeira pessoa. E aí, quando a gente compartilhou, né, claro, se assustaram por ser uma coisa diferente, enfim, mas olha, a gente tá com vocês, vamos orar por vocês, tá? Ela e o marido dela, né, conversando comigo e com o Gui. Passou uns dias e aí a Sabrina me chamou pra gente ter um tempo de oração e tal, e ela disse assim: olha, a nossa aliança, a nossa parceria não é uma prisão. Ela é uma parceria de liberdade. Então, não importa onde o Senhor te enviar, me enviar, não importa onde nós formos, a nossa aliança continua, porque ela não está presa aqui à cidade, ela não está presa a nada. Ela realmente é uma aliança que nos dá liberdade de viver aquilo que Deus tem para nossa vida. E foi tão lindo aquilo, e nós oramos ali, entregamos esse tempo ao Senhor. Deus já nos deu formas da gente fazer isso acontecer, porque nós estamos andando em unidade, numa mesma visão. Mesmo propósito, mesmo propósito, mas não de forma igual. Então, relacionamentos saudáveis, eles são assim, seja um casamento, seja uma igreja, um relacionamento com a igreja, um relacionamento onde for, ele precisa cumprir esses princípios também. A gente precisa se sentir confortável a ponto de viver a obediência, viver o princípio da palavra de Deus em primeiro lugar. Então, isso é tão legal da gente parar e refletir também que tipo de amizade eu quero, que tipo de unidade eu proponho às pessoas. Porque a gente vê, às vezes, até ciúmes entre amigas de uma forma muito forte. Como assim? Tu é minha amiga, tu chegou com outra amiga aqui? Né? E parece uma competitividade, né? Um ciúme. Exato. E a amizade, até no e-book a gente escreve sobre isso, a gente fala ali algumas qualidades de uma amizade saudável, a gente fala sobre sinceridade, que vai ter verdade, verdades difíceis de engolir, inclusive, né? Porque quando a gente é amiga, a gente precisa ser sincera, e a gente precisa falar. Tem aquele versículo que fala aquele que afia, né? Provérbios 27:17, eu acho. A gente vai se afiar. Exatamente. Então, isso faz parte. A gente colocou também no e-book sobre a questão que essa competitividade, ela tem que parar entre as mulheres. E a nossa união é justamente para cair algumas barreiras, né? Não, esse negócio de competitividade, comparação, que é outra horrível. armadilha. Outra armadilha para amizade é comparação. Porque a gente é diferente. E não é porque a gente é pior ou melhor, a gente é diferente. E a gente se completa. Então, a Lê tem algumas qualidades, eu tenho outras, e a gente vai juntar isso e vai ficar melhor ainda. Essa é a ideia, né? Então, a tua amiga não é uma ameaça pra ti. Ela não pode ser. Se ela é uma ameaça, tem alguma coisa de errado. E a gente precisa fazer essas reflexões, né? Até pra gente poder desfrutar de uma amizade. Coisa boa ter alguém pra contar. Coisa boa ter alguém pra compartilhar. Que lindo, que maravilhoso, que incrível eu poder, como pastora, sentar na mesa com outras pastoras e aprender. Inclusive, amanhã a gente tem um café de unidade, né? Em que diversas pessoas vão estar ali reunidas, nós vamos fazer a troca. Que delícia, que bom é isso. Mas muitas vezes eu não consigo desfrutar, porque daí eu digo assim, que eu não me sinto à vontade. Mas por que eu não me sinto à vontade? Né? Porque parece que todo mundo me olha. Mas será? Será que é isso mesmo? Ou será que eu não consigo ainda lidar com algumas coisas? Então, um dos propósitos
do simplesmente excelente é trazer a reflexão. A gente está toda hora falando isso. Precisamos refletir, olhar para dentro, analisar, avaliar, né? Então, que a gente possa expandir a nossa mentalidade, que a unidade caiba dentro de nós, né? Caiba no nosso comportamento, na nossa forma de enxergar o mundo, que a gente possa crescer e desfrutar de tantas belezas que tem na unidade. É bom demais. Tanta coisa que a gente falou aqui, né? Muita coisa. Eu tô querendo saber, o que é uma mulher simplesmente excelente pra ti? Uau, que pergunta é essa, né? Nossa, a gente podia ficar mais 3 horas aqui só nessa. Mas, pois é. Eu acredito muito na questão do equilíbrio, tá? Mas eu tenho um certo cuidado ao falar sobre o equilíbrio pelo seguinte, algumas coisas, eu não sei se equilíbrio é o nome certo. Vou explicar. Porque, por exemplo, os princípios da palavra de Deus são inegociáveis e isso a gente tem que ser muito intensa. Algumas coisas eu sou muito favorável a nós sermos radicais, tá? Mas tirando essa ressalva, eu acredito que a mulher simplesmente excelente é uma mulher que consegue equilibrar algumas coisas que são desafiadoras realmente hoje, considerando a nossa base, que é a palavra de Deus. Então, eu acredito que a mulher simplesmente excelente é aquela, por exemplo, que consegue equilibrar o poder que tem, que é o poder que Deus coloca para ela, junto à sujeição, por exemplo, tá? Isso não são conceitos antagônicos, mas complementares. E para mim há sabedoria nesse equilíbrio, porque eu acredito, como eu falei antes da individualidade e da aliança, são complementares, né? Como ser ao mesmo tempo uma mulher feminina, delicada, mas forte. Forte a ponto de, com respeito e honra, por exemplo, sinalizar um erro do marido para ele. Bom. Então, se eu sou ajudadora, é minha obrigação sinalizar quando eu percebo que alguma coisa não está bem. Mas fazer isso com respeito e com honra é o desafio. Simplesmente excelente. Quando a gente consegue. Uau, consegui. Muito bom. Quando tem que falar uma coisa mais delicada. Senhor, me ajuda. Eu preciso da tua sabedoria, porque isso não é da minha natureza. Conseguir falar as coisas assim. Então, eu acho que a mulher simplesmente excelente, ela consegue equilibrar, ela consegue ser uma voz forte e uma voz suave ao mesmo tempo. Uau, não é fraca. Queremos. Não é fraca, mas é suave, né? É carregar toda essa beleza do Senhor, toda essa feminilidade, mas está disposta a, por exemplo, espiritualmente, pegar nas armas espirituais. Sabe? Levantar a voz. Em outras palavras, ser simples como as pombas e sagaz como a serpente. Se eu tivesse que traduzir num versículo essa pergunta de vocês, eu traduziria isso, né? Que é justamente a sabedoria de como tu manejar com as diferentes habilidades que o Senhor propositalmente, intencionalmente colocou sobre a mulher. Que é diferente de todas as habilidades e características que Deus colocou num homem. Por mais que a sociedade hoje questione isso, o que a palavra de Deus nos mostra é justamente que há um valor nessa peculiaridade das características e das virtudes que o Senhor colocou como habilidade sobre a mulher, né? Uau, quanta muito sabedoria, bom, hein? muito bom. Gostei desse versículo pro simplesmente excelente. Bom. Vamos estudar mais ele aí, né? Vamos aplicar. Vamos fugir um pouquinho do script? Bora. Vamos, bora. Eu queria pedir pra apóstola Mônica fazer uma oração pelo simplesmente excelente, mas especialmente para as mulheres que estão nos acompanhando e que talvez se perceberam assim, cara, eu não tenho amizade, eu não tenho ninguém, eu não sei andar em unidade. Porque isso às vezes pode ser uma frustração. Eu acredito que vocês também já devem ter atendido mulheres assim, que dizem, eu não tenho amigas, e a vontade que a gente tem é de ser a melhor amiga de todo mundo, mas isso também não tem como, né? Não tem como ser a salvadora, né? Não. E talvez assim, alguém que precisa de recursos emocionais, recursos de comportamentos, habilidades, enfim, para conseguir ter amizades verdadeiras, amizades reais, né? Então, que a gente possa orar e abençoar a vida dessas mulheres que estão com a gente. Amém. Vamos orar, então. Amém.
Senhor Deus, obrigada, nós nos achegamos a Ti em nome de Jesus e nós queremos Te agradecer nessa tarde, Senhor, nesse momento que Tu separou para nós, Pai. Eu quero Te agradecer por esse tempo com as meninas, com a Letícia, com a Sabrina. Amém. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a vida delas, abençoo o projeto que elas têm colocado diante de Ti. Senhor, que a excelência do céu venha sobre a vida delas e que elas possam traduzir isso a partir das habilidades que Tu colocaste na vida delas. Traz direção, traz a unção necessária, Senhor, para que o Teu projeto se estabeleça na vida delas em primeiro lugar e através da vida delas, Pai. Eu também coloco diante de Ti a vida de todas essas mulheres que nos escutam hoje, Pai. Tu conheces aquelas que passaram de uma solitude, que é algo tão saudável, para uma solidão. Estão no fundo de uma caverna. Pai, antes de Te pedir que alguém vá salvá-las, eu Te peço, Senhor, que elas percebam que Tu, Jesus, és o resgatador delas. Tu és o resgatador, o nosso resgatador. Transforma toda a solidão em solitude, Pai, porque é no lugar de solitude que nós recebemos a revelação dos aprendizados que cada situação que vivemos tem para nós. Obrigada por cada desafio, obrigada, Senhor, porque nós somos forjadas como mulheres fortes, fortalecidas em Ti, Senhor, em cada novo desafio. Por isso eu abençoo a vida dessa mulher que nos escuta agora, em nome de Jesus, e Te peço, Senhor, aonde ela estiver, que ela possa, Senhor, encontrar no interior dela o maior de todos os recursos, o maior de todos os amigos, aquele que é o bom conselheiro, aquele que é o resgatador, que tem a direção, que tem a cura, que tem a unção para trazer total libertação de toda dor, de toda frustração em diferentes relacionamentos, em nome de Jesus. Pai, eu Te peço que Tu venha presentear também essa mulher com boas e confiáveis amigas, Senhor. Mas que não sejam salvadoras, que sejam amigas, companheiras, que não tenham todas as respostas, mas sejam leais, Senhor. Assim como vimos que Ruth foi a Noemi, que tenhamos todas nós, Senhor, que aprendamos a caminhar juntas. E que nós tenhamos verdadeiramente ao nosso lado pessoas leais, de confiança, Senhor. E quando faltar o recurso emocional, quando faltar o recurso de alegria, que nós possamos recorrer umas às outras, Senhor. Sim, entendendo, Pai, que cada uma é um presente do céu na nossa vida. Obrigada. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Que gostoso. Muito bom. Mulher simplesmente excelente. Vou contar um segredo para vocês. Nós temos um amigo em comum aqui. Ele se chama Espírito Santo. E ele é seu amigo também. Muito lindo. Glória a Deus. Que gostoso, né? Muito que especial. Bom. Esperamos muito que você tenha gostado. Deixa no comentário aí aquela frase que talvez te marcou, ou aquele tema que chamou a atenção. E talvez até, se você tiver uma sugestão de outros temas que vocês queiram que a gente trate aqui no Simplesmente Excelente Podcast, nós queremos ouvi-las, né? Vocês são nossas amigas. Então coloca aí, porque a gente quer saber. Apóstola Mônica, muito obrigada pela tua presença aqui. Não sei se pode deixar as tuas redes, a rede da igreja, do Frontline, sei lá, para o pessoal poder te encontrar, as meninas poderem te encontrar aí na internet também. Sim, meu Instagram é Mônica H. Paz, e o Ministério Nexus, que fica ali no Jardim Lindóia, aqui em Porto Alegre, é Nexus Church. Muito bom. O canal ali no Instagram. Muito Uma bom, alegria bom estar aqui demais. Com vocês. Muito obrigada pelo convite. Ai, Deus abençoe vocês nesse projeto. Amém. Cada vez mais, em nome Glória de a Jesus. Deus. Amém. Glória a Deus. Não deixe de seguir o Simplesmente Excelente no Instagram e de acompanhar no YouTube, em todas as plataformas de áudio, o nosso podcast, que a cada 15 dias vai ao ar no sábado com S de Simplesmente Excelente. Muito bom. Todo sábado não. Sábado sim, sábado não, meio-dia. Eu tô louca pra dizer todo sábado, né? Vai chegar a hora. Ainda vai chegar a nossa hora. Você pode acompanhar muitos temas gostosos demais. Esse é o 5º episódio da primeira temporada, então tem muita coisa boa por vir aí. E se você quiser me seguir lá no Instagram, conhecer um pouquinho mais da minha vida, do dia a dia, da história, é @SouLeticiaSoares e @Sabrina Everlin. Isso aí. E lá na Câmara do Meio a gente vai deixar o nosso tchau, então. Um beijo, gurias. Beijo, meninas. Deus abençoe. Tchau, tchau.